Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha a gente, confere conosco, né, nesse horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com as personalidades da nossa região, pessoas que vêm aqui para debater, para discutir, aprofundar junto com você o que acontece no dia a dia aqui da nossa região e, claro, os temas que fazem a pauta da Baixada Santista e os assuntos importantes de destaque a nível nacional também, né? Telefone para você participar conosco sempre aberto, é o 3014-5281, envie a sua pergunta, seu comentário, sua opinião, entre em contato com a nossa produção e pelas redes sociais você tem também à sua disposição para a sua mensagem aqui para o Painel Regional, o facebook.com/Painel Regional TV. Comigo nessa edição do painel, prazer recebendo aqui o professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, e aqui ao meu lado direito, mais uma vez, o nosso advogado e articulista Vicente Cassione. Manchetes dos jornais, né, que fazem parceria aqui com o painel regional, aqui o Diário do Litoral, essa bomba, né, que nos pegou todos de surpresa ontem. Desativação de usina ameaça 8 mil empregos. Áreas primárias serão fechadas, né, pela Usiminas, que não vai mais fabricar o chamado aço aqui no polo industrial de Cubatão. Assunto para a gente discutir e debater aqui, lamentavelmente, né? Iberê recebe aqui o DL, o Uriel e o nosso, perdão, eu falei com o Uriel há pouco, o Heraldo, e o Cassione também ganha aqui o seu DL desta sexta-feira, né? Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, com a gente também. Está aqui o Gazeta trazendo na capa. Lula diz que é vítima de pancadaria em investigação, né? Gerou, claro, muita polêmica, né, a fala do presidente Lula ontem na reunião do PT, o encontro do PT em São Paulo, dizendo que se é alguma forma de tentar evitar uma corrida presidencial em 18, podem ficar tranquilos que ele estará vivo, não é? Que ele vai sobreviver até 2018. Aqui o Gazeta para o Iberê, para o Heraldo e também para o nosso Vicente Cassione. E eu agradeço e cumprimento aqui os companheiros de bancada, começando sempre aqui pela minha esquerda. Iberê, sempre prazer revê-lo. Tudo bem, Iberê? Tudo, é um prazer estar na companhia de vocês, hoje fora do meu dia, né? Não pude nem sentar na minha cadeira habitual, porque parece que já está designada lá ao meu querido amigo, né, Vicente Cassione. Então eu me coloquei à sua esquerda aqui. Mas é um prazer estar com vocês. Muito bem. O culpado responsável por isso tudo está aqui ao lado, o Heraldo José dos Santos, que determina aqui os locais onde se sentam os nossos convidados, né, diariamente. Tudo bem, Heraldo? Prazer revê-lo. Tudo bom, Maturão? Bola rolando para você. Passou a bola, mas é sempre uma honra estar aqui ao lado de dois grandes professores, Iberê Cirna, da Faculdade de Comunicação, o homem dos fundamentos científicos da comunicação, do marketing político, das estatísticas, não essas que são apresentadas aí pelo governo Fleury, o governo Alckmin, mas pesquisas científicas mesmo, comprovadas, em que o entrevistador falava lá com o entrevistado. Eu lembro bem desse tempo. E o professor Cassione, que referência nacional. Mas quanto ao local, eu acho que realmente cabe toda a razão ao professor Cassione, porque hoje é o dia dele. Você está fora do seu dia. Muito bem. Está aqui de carona o Iberê, né? Tá certo. Mas sempre um prazer receber, como o Cassione também, normalmente conosco aqui, quartas e sextas, né, para debater, infelizmente, os assuntos pesados, né, entre eles essa situação que a gente vai discutir na sequência, que envolve aí a Usiminas. Tudo bem, né, Cassione? Tudo ótimo, Boturão, Heraldo, Iberê, Daniela, caríssimos telespectadores. Eu estou sentado no lugar que me foi atribuído. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o mediador deste programa. Agradeço profundamente, mas se um dia eu tivesse esses poderes, o mundo seria outro, viu? Garanto a vocês todos, viu? Pelas redes sociais, você sabe o nosso espaço para sua mensagem, já a Dani confere para você. Lembrando, sempre estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone Painel Regional e acompanhe o programa em tempo real. E depois de encerrado, o Painel Regional vai para o YouTube. Você pode rever como preferir o programa por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes. Daniela Fiscarelli conosco mais uma vez, não é? Sempre antenada aí com a nossa produção e com a participação do nosso telespectador. Tudo bem, né, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto já esperando sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Perfeito, muito bem.
eu queria destacar aqui, está atrás de mim aqui, dá para dar um close aqui, entre aqui o Iberê e eu, né? Aqui você vê uma imagem nova aqui no nosso painel, né? Normalmente a prefeitura que se coloca aqui, né? Quando o pessoal monta aqui o nosso cenário, mas hoje uma homenagem especial à cidade de São Vicente, tá certo? E a nossa região como um todo, nós santistas também que adoramos, né? Este monumento, é a Ponte Pêncil, né? Graças a Deus, finalmente reaberta hoje às 10 horas da manhã pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, né? E a ponte já está em funcionamento, aliviando, né? E bastante o trânsito de veículos, o pessoal que vem de Praia Grande, vem acesso a São Vicente, vem para Santos, e o pessoal ali do Japuí também, principalmente, ficou muito atrapalhado com esse tempo todo que a ponte ficou em reforma, em restauro, né? Era para ser entregue no ano passado, em maio do ano passado, foi dito ontem aqui pelo Pedro Gouveia, e lamentavelmente 1 ano e meio depois a ponte acaba sendo entregue com um atraso danado, mas aí está a Ponte Pêncil para a alegria de todos nós, né, Cassione? Levou mais ou menos o mesmo tempo que os egípcios, os faraós, levaram para construir as 3 pirâmides, Quéops, Quefrem e Miquerinos. Aquelas 3 pirâmides do Egito levaram quase o tempo da Ponte Pêncil. E o governador hoje já disse que não está tudo pronto, que a inauguração será só no mês que vem, que ainda faltam alguns detalhes a serem resolvidos. Não a iluminação sei. Ainda é antiga. Por enquanto o sol está dando conta do recado. Quando anoitecer é que a gente vai saber se vai haver iluminação. A iluminação está antiga, né? Mas a Ponte Pêncil está lá recuperada, viu, Heraldo? Pode agora sossegar um pouco, ficar tranquilo, dormir em paz. Uma tranquilidade para aqueles moradores ali, Japuí, Parque Prainha, ficaram isolados aí durante praticamente 3 anos. Agora, custou caro também essa restauração, 33 milhões. Será que as pirâmides chegaram a custar tudo isso, professor Cassione? As pirâmides, pela informação que eu tive de um faraó, meu amigo, custaram 1/3 desse valor. Olha só. Talvez tecnologia, né? O Tutankhamon me disse que custou menos. Só uma perguntinha ao Cassione, que é muito bem informado. Alguma empreiteira dessas do Lava Jato estava nessa construção das pirâmides? Não? Esse tipo de informação eu não tenho, mas vou averiguar e no próximo programa vou ver eu gostaria. Muito obrigado. Só um e-mail para o faraó, um WhatsApp, quem sabe ele possa responder, né? Bom, pegou todos de surpresa, eu acho que ninguém aqui na mesa esperava por isso. Se esperava, então pode se manifestar. Esta carta aí, emitida à imprensa, não é? E aos órgãos devidamente interessados nesse assunto, da desativação aqui diz a carta, né? Diz a diretoria da Usiminas, desativação temporária da usina siderúrgica de Cubatão, que deixará então de produzir aço, não é? Aqui na cidade de Cubatão e aqui na nossa região metropolitana. A alegação da empresa, prejuízos, não é? Que estão sendo acumulados desde o ano passado, ano de 2014. De acordo com essa carta aí, não é? A empresa estima em pelo menos 2.000 demissões diretas e mais 2 indiretas. Claro, pessoal que presta serviço, fornecedores e essa coisa toda, né? Terceirizados, enfim, não é? Já a manchete aqui, a capa do DL, nós apresentamos a você há pouco, na abertura, fala em 8.000 postos de trabalho perdidos, né? Que seria mais trágico ainda, né? Bom, está colocada aí a questão, né, Heraldo? E, mais uma vez, problemas, e não são poucos. Não são poucos. O primeiro sintoma foi quando começou a desligar unidades, né? Parou a produção em determinadas unidades, lá, os altos fornos, essa situação toda. Agora, eu acho que desde quando a Cosipa passou para Usiminas, essa perda de campo de trabalho, de produção, ela vem numa constante. E preocupa bastante a situação do polo industrial de Cubatão como um todo. Será que a gente vai chegar ao risco de se transformar numa Detroit, numa cidade sem indústria, numa cidade fantasma? Uma região, talvez, né? Uma região como um todo, porque foram várias plantas que se desativaram lá de Cubatão. E a gente vê aquela situação dramática de trabalhadores naquele posto de trabalho, lá já teve até confusão, foi depredado o posto, acusações de que trabalhadores
de outras regiões do país estariam sendo beneficiados também. É uma região preocupante que a gente não vê uma discussão mais séria, até mesmo no CODESB, quer dizer, está deixando para lá e Cubatão vem num processo de pauperização. Tivemos problemas aí sérios aí de a prefeitura não poder honrar compromissos com funcionários, com fornecedores, agora mais recentemente na área da saúde, também por conta de queda de arrecadação, e não se tem aí uma discussão em torno do que se pretende fazer com o polo industrial de Cubatão. Essa retirada parece que já era anunciada, desde a privatização, aliás, desde a passagem para esse grupo de Minas, que vem se reduzindo. E no começo foi levando toda a produção para Minas Gerais e a região foi perdendo a sua produção. Pois é, eu falei com... Já tem um e-mail aí dele, aí, como sempre, né, o nosso fiel telespectador e comentarista. O Uriel participa frequentemente aqui. O Uriel Vilas Boas me ligou, né, preocupado e entristecido com essa situação toda. Ele diz o seguinte, né, Cassione e Heraldo, o que ele prega sempre, né? Há muito tempo, lá no Fórum da Cidadania, vinham sendo feitas algumas reuniões, vinham sendo convocados os sindicatos da categoria e das categorias, enfim, né, tentando chamar os deputados, especialmente os federais, né, para se tomar uma posição mais firme com relação a essa preocupação que o Heraldo elencou bem agora há pouco, o que está acontecendo no polo, especialmente na Uzi Minas, e muito pouca coisa, muito pouco caso se fez dessa coisa toda, e ele se mostrou estranhar, não é? Agora essa postura da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, que vai a Brasília na terça-feira tentar falar com não sei quem, com o governo, para tentar interferir junto à direção da Uzi Minas, para evitar o inevitável, o que me parece agora inevitável. Você acha que tem chance alguma de mudar alguma coisa, Iberê? Olha, particularmente eu acho assim, eu acho que isso é o descaso que o Brasil trata toda a mão de obra, trata com aquilo que a gente já vem dizendo, a globalização do mercado exigia sempre uma melhor qualificação, uma atenção maior a um mundo globalizado. A única coisa que se globalizou nesse país foi a corrupção. Então todo mundo usa as empresas, está aí a Petrobras, a mesma coisa. Quer dizer, usando as empresas parece que acabam sendo detalhes, um joguete de interesse, agora vai para Minas Gerais, lá tem 4.000 funcionários, aqui tem 8, lá tem 8, aqui tem 4, diminui o alto forno daqui, continua vindo aí cada vez mais, mesmo quando foi na passagem da Cozipa, o descaso com aqueles que trabalham, aqueles que são a mão laboriosa desse país. E, na verdade, ninguém está preocupado com isso. Quando explode, lamentavelmente, quando se fala aqui em 8.000 demissões, esse ecossistema todo, pela importância e pela grandeza da Uzi Minas, pode ser até maior. Pode ser até maior. O número de demissões, e não é só nesse segmento. Nós estamos passando uma crise violenta e o governo está discutindo aí outras coisas. O governo não está preocupado com isso. O governo não estava, tanto que agora nós estamos numa situação que as empresas vão ter que correr atrás. Então, eu não vejo como reverter nos próximos 4, 5 anos, qualquer que seja o segmento dentro desse país. Não vejo como reverter economicamente. Obviamente, os desempregados irão sofrer com isso. Muito bem. Cassione, evidentemente foi deputado, enfim, teve contato direto com esse pessoal todo aí, do Polo Industrial, do Porto de Santos, essa coisa toda. Quando recebe uma notícia dessas, bombástica, na minha opinião, aqui para a cidade de Cubatão, para toda a região, né? O que você vislumbra aí para frente? Eu quero começar dizendo o que eu vi para trás. Já não é de hoje que está sendo anunciada esta solução de desativar a usina siderúrgica de Cubatão. Em primeiro lugar, porque o minério de ferro está situado a quase 1.000 quilômetros de distância da usina. Então você tem que trazer lá de Minas Gerais o minério de ferro para chegar aqui. E aqui ser processado e, evidentemente, se transformar em aço. Então, parece que a solução, evidentemente, mais lógica é você fazer o escoamento do aço pelo Porto de Vitória.
que é muito mais perto da extração de minério do que aqui em Santos. Sem contar que aqui o Porto de Santos está parecendo, para mim, condenado à extinção a longo prazo. Por quê? Porque é um porto de área reduzida, não tem capacidade de expansão, e não tem capacidade de expansão não apenas porque há os óbices de natureza ambiental que são colocados em primeiro lugar, enquanto que em outros lugares do mundo dá-se um jeito e enfrenta-se o problema. Eu sempre dou o exemplo de Roterdã, que a Holanda fez invadir o Rio Reno 40 quilômetros dentro do Mar do Norte, e o Porto de Roterdã hoje é o maior porto da Europa, um dos maiores do mundo e um dos mais modernos do mundo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer pessoalmente. Aqui nós estamos num estuário que tem um problema de assoreamento, que tem um problema de dificuldade de dragagem, que não recebe navio de todos os calados, principalmente os grandes navios hoje que trazem os containers. Já há portos do mundo que recebem navios com o dobro da capacidade de carga de containers que nós recebemos aqui. Tudo se acumulou, tudo se amontoou na margem esquerda e na margem direita, pior ainda na margem direita, que o porto confina com a cidade habitada, urbana, e não tem para onde ir, tá certo? Fora o fato de você não ter ligação, se não precária, entre as duas margens. Além do mais, nós estamos com uma barreira de 700 metros de altura, que é a Serra do Mar, não é? Que é quase que um paredão vertical. Você não tem o transporte ferroviário à altura e você não tem transporte rodoviário à altura, porque os caminhões ainda se utilizam da antiga e precária via Anchieta, inaugurada em 1948. Isto é uma soma de desgovernos e é uma soma de imprevidência. Além do mais, quando passou para a iniciativa privada, né, para a mão do Steinbrück, a Cosipa, que virou Usiminas, né, hoje, ao que eu sei, os donos da Cosipa, os acionistas, quem manda são os japoneses. Sim. Além do mais, tem o problema do custo. O custo do aço brasileiro é um custo muito maior do que, por exemplo, o aço da China. Porque a China hoje produz qualquer coisa que qualquer um produz em preço muito mais reduzido. Então, era esperado, já estava avisado, todo mundo avisado, estava anunciado, estava sucateada praticamente a Cosipa, Usiminas, como quisermos chamar, já há um bom tempo, fechamento de unidades, restrição de operação. Então, isto para mim é um fato consumado. Não adianta a prefeita Márcia Rosa ir a Brasília, a não ser para perder tempo, pegando um avião, indo e voltando. Solução não vai existir de maneira nenhuma. É fato consumado. Quando os interesses econômicos dizem aqui no Cubatão não é mais bom negócio, pode esquecer. Ninguém vai fazer caridade, altruísmo, não é? E nem benemerência com uma produção de aço que pode ser, evidentemente, feita em lugares com muito mais lucro e, consequentemente, com muito menos despesa. Lamento profundamente, mas as coisas são fruto da imprevidência geral. Imprevidência que se soma à imprevidência. Imprevidência que se chama a falta de visão. E assim vai indo. Vai se somando. Nós vivemos de desgovernos em desgovernos, no nível federal, estadual e municipal, há décadas e décadas. E não podemos esperar, evidentemente, que seja diferente o resultado do que nós estamos colhendo hoje. É resultado de um plantio pessimamente feito. Vamos aproveitar, fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente retoma aqui a sequência do painel regional, em instantes. Muito bem, a gente retoma a sequência aqui do painel regional, o professor Iberê conosco, o Heraldo, o Cassione, a Daniela também atenta. Alguma participação de momento já com relação a esse tema aí, ô Dani? Não.
Temos sim, deixa eu só dar uma olhada que tem muitas perguntas. O Uriel, evidentemente, ele já tinha me dito que tinha, eu já coloquei aqui o pensamento dele, então ele não fica participou ainda. Descartado aqui, porque eu realmente dou muita razão àquilo que o Uriel tenta prevenir, não é? Mas ninguém aceita participar, ou pouca gente participa, não é? Desse debate aprofundado e tenta dar uma força maior aqui para nossas cidades e para a nossa região, né? Pois não, Daniel? Tem uma participação do Cosme da Areia Branca. É lamentável que o mentor de toda a corrupção e desvio de dinheiro público no Brasil ironiza os brasileiros. E ainda, mesmo fora do poder, ele comanda o ministro da Justiça dizendo o que a Polícia Federal tem que fazer. Que Brasil é esse? Pois é, que Brasil é esse? Então vou pegar o gancho, né? Ontem houve a reunião do PT em São Paulo, né? Todos nós acabamos acompanhando, né? E claro, a estrela maior estava lá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e se defendendo, se dizendo perseguido, né, e deixando claro aí que, na opinião dele, do partido, há aí uma preocupação de que ele não volte em 2018, mas se é isso, vão ser mais 3 anos de pedrada, não é, como ele colocou aí, não é, de pancadaria, como ele disse, para cima dele, da família dele, que ainda tem mais 3 filhos, para serem investigados pela Polícia Federal, pela Justiça, e 7 netos, né? 7 netos que ainda são evidentemente pequenos, né? Acho que nenhum deles é maior de idade ainda, também não teria condição nenhuma de serem investigados nesse momento. Mas ele se coloca novamente, né, como protagonista, né? Essa é uma situação que Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista recente a uma Rádio Gaúcha, onde ele coloca exatamente isso, né? Esse protagonismo que o Lula insiste em manter atrapalha muito a própria presidente da República. A situação está aí confusa, bagunçada e não sei onde é que vai parar isso. Ficou estranho também, a gente já documentou aqui na quarta-feira, o fato do Luiz Cláudio, né, filho do Lula, né, ter sido intimado, né, pela Polícia Federal às 11 horas da noite. Né? Isso é que dá mais. Pois que todos têm que ser investigados, havendo suspeita, claro que tem que ser investigado. Mas também por que a Polícia Federal dá margem a esse tipo de conceito de que seria, né, uma perseguição? Intimar o cidadão lá 11 horas da noite realmente não é nada usual. Se não pode nem mesmo para o cumprimento de um mandato, esse horário, parece muito estranho realmente que se vá intimar determinada pessoa às 11 horas da noite. A Polícia Federal ou qualquer polícia. As intimações, elas são liberadas a partir das 6 da manhã até as 8 da noite. E algumas intimações excepcionais, especiais, são liberadas, né, especialmente ou excepcionalmente pelo juiz após as 8 horas da noite. Agora, eu ainda acho que não haveria essa necessidade com o filho do Lula, mas em todo caso. Já vem sendo criticada a Polícia Federal, a atuação da Polícia Federal, mais ainda a do ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, e acontece esse tipo de coisa. Agora, é realmente o que você falou em relação ao Lula continuar querer ser protagonista sempre da cena política, realmente atrapalha qualquer governo. Não estivesse a Dilma numa situação como essa, o país não estivesse assim, realmente parece que é o eterno presidente. Tudo é o senhor Lula, o senhor é cabeça pensante do país que vai decidir, que vai falar ou que vai determinar qual é o rumo que a nação vai ter que seguir. Realmente atrapalha muito. Eu acho que o Lula poderia se recolher um pouco, ser, né, numa situação, nada de câmaras e tal, imprensa, tudo, aconselhar, de certa forma, melhor a presidente da República. O que se faz é uma disputa, os grupos internos do PT e de todos os demais partidos. Quer dizer, é ele que vai dizer que tem que manter ministro, que tem que nomear aquele ministro, que tem que apoiar o Levi, enfim, não é por aí, realmente. Agora, ele disse uma coisa que é absolutamente verdadeira, né? No discurso dele ontem para os seus comandados, eternos comandados, né? Fiéis escudeiros, né? Petistas, líderes petistas, né? Que o que está fazendo com que a crise siga até este ponto, né? Eu disse aqui no programa, há uns 15 dias mais ou menos, né? Que a crise começou após a eleição, né? E há 1 ano que nós estamos nessa situação. Impeachment de Dilma, não é impeachment de Dilma. Vai ser feito o ajuste fiscal, não vai ser feito o ajuste fiscal.
e a coisa não vai para frente. Mas o ex-presidente Lula disse isso com todas as letras. É preciso assumir que nós tivemos um discurso na campanha e depois, quando o segundo mandato começou, o discurso do governo foi completamente diferente. Estamos fazendo tudo aquilo que dissemos que não íamos fazer. Ele encerrou dizendo que isto é fato. Ponto final. Então, reconheceu o estelionato. Você tem na história algumas figuras que usaram determinadas expressões que resumem o comportamento praticado pelo Lula. O Danton dizia: é preciso ousadia. O nosso Tiaguinho tem uma música que diz assim: lê, 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 ousadia para vencer. Né? Filosofia pura. De pagode, mas filosofia pura. Ousadia para vencer. O presidente Lula tem aquele cinismo e aquela ousadia que são próprios daqueles que, porque são assim, são quase que intocáveis. Você veja que ele fez duas confissões que em qualquer país sério, civilizado do mundo, seriam suficientes para provocar algo muito grave como reversão. Ele disse primeiro: fizemos pedalada fiscal, sim, mas por uma causa nobre. Mentira. Quer dizer, na medida em que admite, descumprimos a lei, fizemos pedalada fiscal, mas foi por uma causa boa, ele está dizendo que os fins justificam os meios. E quando os fins justificam os meios, é evidente que nós estamos fora do Estado de legalidade, do Estado tal, Estado democrático de direito, que para mim é uma palavra que me soa obscena, essa coisa, Estado democrático de direito. Eu não conheço isso desde que eu nasci nesse país. Talvez no tempo do Juscelino. E olhe lá, e quase que ele não conseguiu chegar, porque o Estado democrático de direito, entre aspas, quase que impediu a posse dele. Mas eu não conheço na história do Brasil Estado democrático de direito. O Lula disse outra coisa ontem, que é de arrepiar. A primeira confissão foi essa. A segunda é: nós enganamos o povo brasileiro no processo eleitoral. Nós mentimos, nós fizemos um discurso e depois, na prática, estamos fazendo outra coisa completamente diferente. Só que não é porque a conjuntura levou o governo a fazer diferente. Não, eles já sabiam antes que iam fazer um discurso dizendo que iam fazer A e que na prática iam fazer B. Quando o cacique maior desta tribo governamental tem a coragem de fazer, no espaço de 15 dias, duas confissões de pecados cometidos, e tudo fica por isso mesmo, e ele recebe aplausos, e ainda tem a ousadia, de novo a palavra, de dizer: o ministro da Justiça tem que dar uma dura nos seus filhotes, que são os policiais federais. Que não são só os policiais federais que estão investigando. O Ministério Público Federal também está. Fazer um parênteses aí. Qual é, afinal, muita gente se confunde, ninguém compreende direito, qual é, afinal, o poder que tem o ministro da Justiça sobre a Polícia Federal? Na verdade, ele não tem poder de impedir que a Polícia Federal cumpra o seu dever. Ele tem o poder de impedir que a Polícia Federal descumpra o seu dever. Isso ele tem. Se a Polícia Federal estiver praticando abuso de autoridade, arbitrariedades, estiver partindo para corrupção, aí o ministro da Justiça, evidentemente, tem que fazer a faxina. Mas agora aqui é o contrário. O ministro está querendo que a Polícia Federal pare de cumprir o seu dever, que é investigar todos aqueles que mereçam ser investigados. Não existe imunidade para investigação de corrupção. Não existe. Então, se a Polícia Federal é cobrada, e o ministro cobrou,
Quero saber por que estão investigando o filho do Lula. Por que fizeram... Ele fez, na verdade, diferente. Por que é que foram intimar o menino às 11 horas da noite, quando a intimação poderia ter sido levada durante o dia, que é o usual para todo mundo? No dia do aniversário de 70 anos dele. Então, é evidente que, nesse aspecto, a Polícia Federal poderia ter ficado mais dentro do usual, da praxe, e cumprir o mandado nas horas, não horas mortas, nem horas tardias. Fez isso, na minha opinião, porque, claro, a Polícia Federal tem um viés petista e tem um viés PSDBista e tem um viés anarquista e tem um viés do que você imaginar. São homens que estão ali dentro. Não é porque o sujeito entrou para a Polícia Federal que ele virou algo sagrado, sacrossanto. Não. Mas a Polícia Federal, o direito de investigar, tem. E o ministro da Justiça tem que ficar quieto, porque senão, na hora em que ele começar a determinar que a Polícia Federal faça alguma coisa e não faça alguma coisa, dentro de uma coerência de investigação, ele, ministro, estará prevaricando e ele estará cometendo o crime, portanto, do artigo 339 do Código Penal, que é o da prevaricação, que é fazer ou deixar de fazer alguma coisa para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. E aí, no caso, é o interesse pessoal ou um sentimento pessoal que levaria o ministro a tomar atitudes. Eu não acho que a Polícia Federal vai se intimidar, porque nós estamos vendo que cada um está tomando a sua posição e o seu lugar neste conflito nacional, que está, por enquanto, velado. Mas vai ter uma hora. Ontem, o comandante da 2ª Região Militar lá do Sul, Mourão, que tem um sobrenome, parece que emblemático. Não se esqueçam que o golpe Mourão de 64 começou com o general Mourão, lá de Minas Gerais. Não é? Ele e o Magalhães Pinto, governador de Minas. Esse Mourão já disse coisas que um general, comandante de exército de região, normalmente não diria. E quando ele diz isso, ele não é uma voz isolada no deserto, pode ter certeza. Então eu já estou sentindo um cheiro não, já estou vendo imagens de filme que já foi visto, o que é trágico, porque no Brasil ou nós estamos dentro do abismo, ou dentro do fosso, ou dentro do buraco. Quer dizer, as alternativas para gosto de cada um: fosso, buraco e abismo. Berê, pois não, a avaliação dessa coisa toda aí. Eu estava observando aqui o Cassione fazer esta análise, e eu fico um pouco preocupado que tem uma palavrinha aqui, que ele usa da ousadia. Eu usaria esta coisa esperta no Lula, da vítima. Ele está dentro de um processo se vitimizando como se ele não tivesse absolutamente nada com isso. Ele está tentando jogar toda essa discussão para um processo eleitoral em 2018. Ele está dizendo e assume que quem mentiu não foi o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Quem prometeu para ganhar uma eleição foi a dona Dilma Rousseff, que está jogada às traças. Foi o Partido dos Trabalhadores. Foi o Partido dos Trabalhadores. Então, ele é o bom samaritano. Não, mas ele ia para a televisão e fazia coro e eco do que ela dizia. Sem dúvida. Ele não tem como retirar a responsabilidade. Isso, mas hoje a responsabilidade formal é dela. Hoje quem está com a caneta na mão tentando medidas é ela. Então eu não estou aqui defendendo a Dilma não, porque serviu a um projeto de poder deles. Agora, o que o Lula vem fazendo é se vitimizar. A minha família, o meu filho, às 11 horas da noite, eu estou sofrendo uma pancadaria, me aguardem que em 2018... Gente, vítima é o povo brasileiro, não é ele não. Vítima somos nós que estamos passando aqui, a primeira aqui, desativação, desemprego. Esse é vítima, não este aqui, mas ele com muita habilidade
política, e me perdoe, é a minha área profissional, Malandragem, o marqueteiro dele está muito bem instruído, vamos vitimizar, vamos jogar a coisa para... Precisa de marqueteiro, Lula? Precisa, viu? Precisa, Pensa é? que precisa. Precisa. Sabe quem é o marqueteiro do Lula? É. Luiz Inácio Lula da Silva. Não é bem assim não, Vicente. Não é bem assim não. A gente que cuida dessa área participa em reuniões até com os marqueteiros dele, entendeu? O senhor João Santana está aí, é uma grande cabeça, um belíssimo marqueteiro, e está aqui, vai vitimizar. Está se jogando aí como se estamos agredindo a família do pobre cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Isto me dá arrepio. Me dá arrepio. Vira aí de bom moço, nós mentimos. Nós quem? Nós é Dilma. Nós é o Partido dos Trabalhadores, não é o partido do Lula. Ele está dizendo o que aqui? Está fazendo um discurso para uma claque extremamente pequena. Então, assim, esta coisa tem que mudar. Então, não adianta esse negócio que pegaram o filho do homem às 11 horas da noite, que pegasse até meia-noite, gente. Do jeito que está esse país aqui, tinha que trabalhar 24, tem que pegar de madrugada, para ver se resolve alguma coisa. Só que o discurso dele, Iberê, o discurso dele não foi feito só para aquela plateia daquela reunião do PT. O discurso dele foi feito em rede nacional para o Brasil inteiro ver. E o que me assusta, mas é óbvio. Mas o que me assusta é que a imprensa se encolhe e o que é pior, a oposição se faz de surda e emudece. A oposição tem medo. Sabe por que a oposição tem medo? Porque também deve. É lógico, Vicente. Então não escapa ninguém. Não é o Lula, não é o PT. É o Lula, é o PT, é o PSDB, é o... Todo mundo deve. Vicente. A oposição finge que não escuta. O cara diz assim, não, ontem eu estava de touca, dormindo, não escutei o discurso. Ora, Então, nós estamos dizendo aqui, Vicente, há muito tempo, a política nacional tem um telhado de vidro. Essa é a realidade. Ninguém atira pé de ninguém. É todo mundo conivente com tudo. Porque Agora, quando você cutuca A, explode o B. Você sabe melhor do que ninguém, Vicente, que eu tenho orgulho de ser seu amigo, porque você esteve lá e sabe melhor do que ninguém como é que aquela coisa funciona. E por muitas vezes você se irritou, nós tivemos a oportunidade de conversar fora de lá. E você se irritava com um monte de coisa. Você pensa que eu fico triste de você não ser deputado federal? Eu fico contente, porque eu preservo o meu amigo com dignidade. Obrigado. Porque a política brasileira está sob um telhado de vidro, seja de oposição, seja de partido, tem um P no meio, começa com partido alguma coisa, está envolvido do mesmo jeito. Esta é a realidade brasileira. Agora, aproveitando a sua área, né, só para deixa a gente para gente ir para o intervalo. Ele é bom, né? É brincadeira, como ele é bom, viu? Deus do céu. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. De volta, o nosso painel regional, aqui com o professor Iberê, com o Heraldo, o Cassione e algumas participações importantes, telespectadores como sempre, já com a Dani, mas antes a gente tem um VT falando sobre aquele crime, aqueles estupros que aconteceram recentemente, não é, Dani? Isso. E a delegada foi ouvida, né? Isso, nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve na Delegacia da Mulher conversando com a delegada Débora Lázaro sobre o homem que estuprou uma criança de 10 anos e uma adolescente de 17 anos. Acompanha na matéria. Boa tarde, amigos do Painel Regional. Estamos agora de maneira exclusiva aqui na Delegacia da Mulher, anexada ao 7º Distrito, aqui na cidade de Santos, com a doutora Débora Lázaro, responsável pela prisão do suspeito de estupro de uma criança de 10 anos no bairro do Macuco e uma adolescente de 17 anos no bairro da Aparecida, aqui na cidade de Santos. Doutora, onde ocorreu a prisão do suspeito? A prisão ocorreu no município de Guarujá. Já haviam tratativas entre o setor de investigação aqui da Delegacia da Mulher e parentes do acusado, né? Então, ele quis se entregar e nós fomos buscá-lo no Guarujá. E aí ele se apresentou nesta unidade. Doutora, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas? Foi reconhecido. A primeira vítima, de 17 anos, o reconheceu através de foto e, posteriormente, pessoalmente. A prisão já foi decretada? Como é que está funcionando os trâmites? A prisão já havia sido decretada desde ontem, a prisão temporária, que foi representada por mim. O juiz deferiu o pedido, são 30 dias, por tratar-se de crime hediondo, né? E agora nós vamos ultimar o inquérito, juntando laudos e algumas outras provas, e pedir a prisão preventiva dele. O suspeito é reincidente, doutora?
é reincidente, ele foi autuado em flagrante em 2013 pelo crime de estupro de vulnerável, inclusive aqui na Delegacia da Mulher. Ele já tem passagens por roubo e tráfico de drogas. E hoje o suspeito foi encaminhado? Caminhado ao 5º Distrito Policial, onde ficará à disposição da Justiça. Boturão, então agora foi de maneira exclusiva com a delegada Débora Lázaro. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter Cidadão, para o Painel Regional. Muito bem, valeu aí o nosso Cristiano, repórter Cidadão, fazendo essa entrevista importante com a doutora Débora Lázaro, delegada da Mulher, não é? A gente só tem uma dificuldade, viu? Quem sabe o Cassione possa nos ajudar. Trazer a Débora Lázaro para um programa de televisão, viu? É uma dificuldade para agendar, não sei se ela não gosta muito de participar, não sei o que é, viu? Mas já fui fazer agora de público mais uma vez um convite, né, Heraldo? Para a gente trazê-la aqui, para falarmos aí sobre esses problemas todos, para o sofrimento das mulheres, de maneira geral, para a atuação dela, que como já foi dito aqui no último programa, inclusive pelo Cassione, que se disse honrado por ter sido professor dela, é uma excelente profissional, né? E segura aí essa barra que não é das mais leves. Mais né? leve, né? Sem dúvida. Muito bem. Eu acho que a doutora Débora, ela é discreta e fica um pouco retirada. Mas eu acho que é importante ela vir, porque quando ela vier, não é para falar especificamente de um crime hediondo que acabou de acontecer. Ela tem muitas informações e muitas orientações para passar para os telespectadores, principalmente para as mulheres que são vítimas de muitos crimes que a gente está toda hora vendo. Então eu acho que a vinda dela é a prestação de um serviço de utilidade pública. Ela não virá aqui para ser, evidentemente, uma estrela. Ela virá aqui para, com a competência que ela tem, com a honradez que ela tem e com o conhecimento que ela tem, informar, porque é este o papel que nós temos que fazer aqui acima de tudo. Informar. Nós não estamos aqui para dar palpites pura e simplesmente idiosincráticos. Ela tem um espaço reservado aqui, útil para todos aqueles que nos assistem, e eu tenho certeza que diante dessa colocação ela virá. Muito bem. A doutora Débora ela tem no seu DNA a característica do seu pai, o doutor Edgar Aparecido Lázaro, né? Que foi também um delegado muito polido, foi delegado seccional de Santos, tinha uma descrição, mas um excelente profissional que todos os que o conheceram têm essa opinião a respeito dele. E nos honrou aí com a doutora Débora também, que realmente é uma profissional muito respeitada em toda a polícia. Agora eu queria chamar a atenção para um fato nesse caso, desse crime, desse estuprador. Um determinado cidadão que estava ali na rua exerceu a sua cidadania. Foi cidadão. Não ficou em cima do muro, não se esquivou. Ele anotou a placa da moto do fugitivo. Foi à custa disso que se chegou mais depressa ao autor do crime. E alguém que viu aquela saída estranha e depois anotou a placa, memorizou a placa, e quando viu a moça saindo em estado de choque de dentro do prédio, ele, com a placa que ele tinha anotado, não se omitiu. É isso que todo mundo deveria fazer. Se cada um fizer um pouquinho do que deve ser feito pela cidadania que exige isso, não é só direito, cidadania. Cidadania é direito e é dever. Cidadania, repito, não é só venha a mim o vosso reino. Eu tenho que contribuir. Cidadania é direito e dever. Esse homem, praticamente anônimo, que estava ali, não apenas socorreu a moça, como anotou a placa da moto, e foi à custa desse comportamento de cidadão que se chegou mais depressa ao criminoso. Daniela, pois não, Dani? Tem um comentário da Maria José. Doutor Cassione, o Porto de Santos é um problema de pouca representatividade política para puxar a sardinha da nossa cidade. E cada vez se elege menos representantes de Santos. Eu acho que ela tem razão, que a representatividade não é apenas exercida
por deputados estaduais e federais. A representatividade começa pelos prefeitos que deveriam tomar a frente, não é, das lutas regionais. O prefeito, ele tem a cidade na mão, e a cidade na mão pode ser estimulada e pode ser provocada para reagir pelo prefeito. Quando o prefeito, ele é daqueles que está tudo bem e tem pouca ousadia, no bom sentido, e nós temos uma sucessão de prefeitos que foram assim, nesta cidade, então é evidente que as coisas não têm força. Não é? A cidade não tem catarse, não há catalisação. Então, começa por aí. E depois as escolhas dos representantes estaduais e federais para a Assembleia e para o Congresso Nacional. Pessoas que fazem muita onda, quando na verdade o que tem que ser feito em nome da nossa região hoje é tsunami. E para isso, cada um tem que ter dentro de si o tsunami da vocação real de servir. Tem que ter coragem. Coragem não se adquire com voto. Não é porque o sujeito é eleito que ele vira corajoso. Não é porque ele é eleito que ele vira um cidadão prestante. Não é porque ele foi eleito que ele vira representante de uma região e de uma cidade. Muita gente é eleita para ser representante dele mesmo, dos seus próprios interesses. E isso é histórico nesta região. Isso é histórico. E, infelizmente, é histórico. E quem escolhe mal, eu sempre digo isso, é uma grande parte do povo. Eu não faço média. Eu não estou aqui para dizer o que o povo gosta de ouvir. Eu falo aqui o que eu acho que tem que ser dito. Só que eu sou visto como inimigo, porque digo as coisas que devem ser ditas. Tá bom, eu quero ser inimigo íntimo de todos aqueles que pensam que eu estou falando mal por falar. Não falo mal por falar. Gostaria de elogiar. Vou dar só um exemplo, Boturão, se você me permite. Ontem, o Canal 1 estava totalmente parado, trânsito congestionado, por mais de 500 metros, e eu queria saber o que estava acontecendo. Por que não andava? Fila dupla, parada de carros, caminhões, ônibus, etc. Cortei caminho, dei voltas, consegui ir lá para frente. Sabe qual era a causa desse congestionamento? Não. 3 cavalarianos da Polícia Militar andando no passo do tloque, com 3 equinos. Enormes, porque os cavalos da polícia são enormes. Havia ali 3 cowboys, Roy Rogers, o Palombo Cassidy e Durango Kid. Os 3 andando a cavalo no meio da avenida e uma viatura atrás andando a 5 km por hora. E todo o trânsito em procissão se arrastando. Pergunto qual era a estratégia, qual era a logística, qual era a finalidade dos 3 cavalarianos estarem ali, claro, cumprindo ordens. Alguém determinou que eles fizessem isso. Qual era a finalidade? Era pegar o quê? Bandido? Você imagina a luz do dia, 3 cavalos andando a 3 km por hora, com aquele barulhinho, toque, tomando conta, não era nem em fila para deixar os carros passarem. Para que isso foi feito? Para pegar o quê? Bandido? Para pegar assaltante? Para pegar estuprador? O que eles estavam esperando? Que um bandido chegasse e dissesse: senhores cavalarianos, cowboys urbanos, estamos aqui, eu sou um bandido, eu sou assaltante, eu sou um estuprador, venham com seus cavalos correr atrás de mim. Que passasse umas vaquinhas. Parece comédia. Laçarem, isso. O quê? Passasse umas vaquinhas para eles poderem laçar as vaquinhas. Isso. E uns índios, pele vermelha, também. Eles atirarem e matarem. É o reforço do policiamento, pô. Opa. Daniela, mais participações para a gente fechar? Não? Tem sim, do Carlos da Zona Noroeste. Estive no Horto Municipal e tem um brinquedo direcionado aos cadeirantes e ficou muito tempo quebrado devido ao uso errado pelas crianças. Após arrumado,
Hoje, novamente, fui lá e vi as crianças usando novamente esse brinquedo de forma errada. Não tem vigilância. A guarda municipal que fica fazendo a guarda não tem que estar fiscalizando? Não é falta de zelo? Eu acho que poderia haver ali uma informação. Né? Talvez não agora, mas alguém lá, algum funcionário ali, do Horto, para evitar essa situação que realmente já estava quebrada há um tempo. Deixa eu só dar um acréscimo aí, relembrar aí, o Roy Roger, tudo bem, mas assim, é que cavalo, viu? O cavalo no asfalto, ele tem uma agilidade tão grande, o paralelepípedo, que ele é feito para isso, ele é feito para andar em asfalto. Esses cavalos que eles trazem aí, já é treinado para isso. Ele corre ali, então você fique tranquilo que se precisar correr, vai ser com esse cavalo, porque ele é treinado, ele tem na escola de equitação lá, eles aprendem a andar em paralelepípedo. Você sabe melhor do que ninguém que aquele cavalo lá seu era para o mato, era para... Esse não, esse é tratado, né? Esse é para asfalto mesmo. Eu já vi eles correrem, é uma coisa maravilhosa. Eu queria ouvir a opinião do John Wayne, se ele estivesse vivo, a respeito desses cavalos. Agora, é um reforço cavalar, de policiamento. A cidade de ontem estava salva. Outra coisa que eu vi, à noite, 1h da manhã, na orla da praia inteira, a cada 300 metros, uma viatura policial com as luzes piscando, estacionadas em cima do jardim. Isso. O resto da cidade, você andava por qualquer rua, por quilômetros, você não via viatura em lugar nenhum. Nem na costa inteira, por exemplo, que é uma avenida que tem o seu privilégio, o seu pedigree, tudo acontece mais, funciona melhor ali nas proximidades da costa. Nada, só na praia. Quem é que está na praia a 1h da manhã assaltando quem? Então eu não consigo entender, a polícia é para ser vista, para parecer que ela existe? Ou ela tem que estar nos lugares onde ela não será apenas vista, mas será ativa e tomará as providências que têm que ser tomadas? Muito bem. Vamos fechando então aqui o nosso painel regional, agradecendo sempre aqui a companhia agradável do Iberê, o Heraldo está sempre com a gente, com a Cione também, e a Dani, diariamente conosco. Você sabe, estamos juntos de segunda a sexta, 1h30, reprise às 8 da noite. No final de semana, você acompanha aí o painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado, tchau.